Bem-vindos à Olá, segunda boa parte do noite, Cacofonia. camaradas. Hoje, pela primeira vez na história desta rádio, as 3 pessoas que fazem este programa, mais a quarta que está na regi, estão vestidas com a mesma cor. É verdade, e não combinámos. E não combinámos. É verdade. Não se- Bem-vindo, Manel. Bem-vindo, Obrigado, Manel. Pereira. Manel, que é ator de muitas coisas que nós conhecemos, É como por verdade. exemplo, a Minha Família é uma Animação. Não, achei que fosse essa que fosse dizer em primeiro Foi. lugar. Foi de Não. propósito. Foi. Epá, não, porque nós estávamos a fazer a pesquisa e não nos lembrávamos. Uma aventura. E é tipo, mas o Família Animação para mim é mais referência. É? É. Do que uma Que idade aventura. é que tu tens? 25. Pois, está mais no... Mas o que é que tu fazias Não Uma Minha- Família? Nessa série entrei só em, não sei, já não lembro quantos episódios, mas para aí 3 ou 4. E fazia um amigo de um dos miúdos, já nem me lembro. Ou era namorado da irmã, já não me lembro. Era um daqueles personagens que aparece, era da equipa de futebol e era, pronto. E chegaste a contracenar com o Neco mesmo? Não. Sim, diretamente com ele só tive para aí assim, um mini diálogo, mas tinha cenas, havia uma cena no balneário de futebol em que ele me roubava o saco com a minha roupa e... Isso é muito bom. Mas era fixe, é uma experiência gira, tipo, contracenares com... Mas como é que era o Neco? Era mesmo um boneco de uma réplica? Do que eu me lembro, nós às vezes não tínhamos lá nada de todo e eles diziam, está a acontecer isto aqui e tu tinhas que fingir. Anda aqui. E às vezes havia assim uns pontos, tipo, de referência, uma bola que punham lá ou uma coisa qualquer. Mas eu não me lembro mesmo bem, porque isso já foi... Eu acho que isso foi para aí em 2001, portanto, imagina, foi há 18 anos. Mas foi a primeira coisa que fizeste? Não. Não. Eu fiz em 97, comecei a fazer uma série que depois acho que ficou a meio, nunca chegou a ser transmitida, aquilo foi para água abaixo, não me lembro porquê, mas depois em 99 estreiei-me na RTP a fazer uma série do Moita Flores, que se chamava A Raia dos Medos, que era uma série sobre a Guerra Civil Espanhola e como é que isso afetou... Sobre como é que a guerra afetou as populações da fronteira da Raia Alentejana. Bem, a RTP fazia. A RTP fazia... Vocês não são desse tempo, mas a RTP fazia muitas séries da época sobre assuntos históricos assim fortes. E nessa altura fez imensas. Fez o Balé Rose. Sim. E depois fez esta A Raia dos Medos. Depois ainda fez o Processo dos Tavros, onde eu também entrei. E depois em 2000 fiz uma aventura. Tu és grande fã. Que ficou para sempre. Não é? Eu acho que sou o único que foi pioneiro das séries infantis juvenis todas, porque eu entrei na primeira temporada entrei na primeira temporada de Uma Aventura, na primeira temporada dos Morangos e pronto, e ainda fiz uma perninha na Minha Família é uma Animação, sendo que os Morangos com Açúcar e Uma Aventura 20 anos depois continuam a ser transmitidos todos os anos. No outro dia estive a ver no Pandabix, mas já não era a tua. Já. Porque o público infanto-juvenil renova-se todos os anos, não é? Não é como uma novela que depois só pode repetir daqui a meio dos anos porque toda a gente se lembra. O público infantil há sempre miúdos novos todos os anos. Aquilo chegou a ser filmado uma temporada na minha escola, na Fernando Pessoa. Sério? Uma Aventura Não ou sei os Morangos? Uma aventura. Ok. Nos Olivais. Pois, era lá, exatamente. Exato. Que é a escola, acho eu, onde era mesmo, onde as escolas eram, onde as histórias foram mesmo baseadas. Isso já não sei. Onde as autoras chegaram a dar aulas, penso eu. Uma das autoras já esteve neste... Pois foi, e apresentou-se. E apresentou-se? Disse, olá, sou Isabela Alçada. Pois foi, exatamente. Elas são muito queridas as duas, também já estivemos no canal Q. Tu deves ter conhecido na altura, não? Eu conheci-as na altura e elas foram sempre muito simpáticas. Foram elas connosco. que escolheram? Sim, o que nos disseram na altura foi que elas tiveram um grande peso na escolha do elenco todo, tinham de aprovar. E o que sempre me disseram foi que o meu personagem foi um dos mais fáceis de escolher porque eu era de facto fisicamente muito parecido com o Pedro, dos livros. E eu usava de facto óculos e tenho cabelo preto, apesar de ele ter o cabelo liso, eu tinha o cabelo encaracolado. Por acaso, não me lembro muito bem de ti numa aventura. Era diferente, já foi faz 20 anos para o ano. 20 anos? Sim. Eu já posso dizer estas coisas, terá 20 anos. Exato. Uma aventura teve quanto? Quantas temporadas? Teve pelo menos 3 ou 4 ou 5. Eu só fiz uma porque depois no segundo ano chamaram-nos exatamente ao mesmo elenco, mas eu e o Cristóvão Campos já tínhamos outros trabalhos. Eu tinha acabado de assinar um contrato com uma novela que era melhor para mim, porque era um contrato por muito mais tempo e pronto, e era outro tipo de trabalho e mais bem pago também. Nós fomos muito mal pagos para fazer uma aventura, foi assim uma coisa escandalosa. Espero que os miúdos que foram da segunda temporada já tenham ganho um bocadinho mais. E para o que tinham de correr para fugir?
Não, e realmente- nós foi um verão muito intenso. Nós gravávamos 7 dias por semana, às vezes estávamos 3, 4 semanas sem ter uma folga. Era uma série com 5 protagonistas absolutos, portanto nós gravávamos os 5 todos os dias de Sim, manhã à noite. todos juntos, sempre. Era muito, muito intenso. Mas teve experiências muito giras e fiz um dos meus melhores amigos até hoje, o Cristóvão Campos, que é um ator incrível. Pois eu ia te perguntar isso, se ficaste com amizades desses tempos. Fiquei, aliás, eu tenho sorte porque eu quase todos os trabalhos que fiz até hoje fiz grandes amigos. E o Cristóvão é mesmo um grande amigo meu, é uma pessoa íntima, é família para mim. E depois, 3 anos mais tarde, entrei para os Morangos com Açúcar e grande parte desse elenco continua a fazer parte hoje em dia do meu grupo de amigos mais próximos. E a Benedita Pereira é família, é mesmo uma grande amiga minha até hoje, 15 anos depois. E já te chatei um bocadinho as pessoas referirem sempre uma aventura, ou é daquelas coisas que tu guardas com Não, carinho? Eu agora já entrei na fase em que já passou tanto tempo, que já é um clássico e já não houve se calhar fases em que me cansava um bocado, porque é mesmo muito, muito, muito frequente. É muito raro passar-se 2 ou 3 dias sem ouvir uma piada com uma aventura, seja quando conheço uma pessoa nova, um sítio onde chego para trabalhar, um sítio onde eu vá sair à noite, nas aplicações de engate, tudo. Eu tenho dezenas de print screens do Grindr com trocadilhos sexuais com uma aventura. Nunca pediste a ninguém, tipo, nunca um dia estavas bem mal disposto e disseste o Pedro, não sei o quê, não, tipo, irritaste com alguém? Ou... Não, isso Sim, não me lembro, mas quer dizer, mas às vezes sim, às vezes tipo, mensagens e tal, que mensagens de engate, quando dizem uma aventura, não sei o que, pá, eu às vezes respondia. Aí, Tipo, bem. se vem comigo ver uma aventura, eu assim, olha que engraçada essa, nunca ninguém se tinha lembrado. Tipo, pá, não vai, tipo, não dá tudo a nenhuma. Porquê que eles te referem a uma aventura e não te referem os morangos? Não, mas também referem muitos Ou a série da Moita Flores? É que era. Não, esse tipo de coisas não, porque as pessoas têm. É mais difícil Sim, sim. lembrarem-se. Às vezes acontece, quando são pessoas, no verão, às vezes acontece encontrar imigrantes, por exemplo, que só vêm cá no verão, e os Ok. imigrantes têm mais tendência a lembrar-se de outro tipo de coisas, de telenovelas e séries que eu fiz há uma data de anos que eu já não me lembrava que tinha feito. Uou. E que eu fico surpreendido, não estou à espera. Eu vi-o na Senhora das Águas. Na Senhora das Águas. E Mas bem. foi também há quase, não sei, 17 anos ou 18. Mas sim, hoje em dia já é quase um clássico a cena de uma aventura e dos morangos. É tipo, Mas tu agora, falando do presente, tu deixaste um bocado a televisão ou não? Sim, olha, aconteceu mais... Quer dizer, sim, aconteceu mais ou menos naturalmente, mas eu houve uma altura, fiz várias coisas de seguida, novelas e séries, e depois de repente fiquei sem trabalho. Assim, não sei, há 10 anos. Ou Como um ator bocadinho mais. normal. Sim, e acontece, são fases. Fiquei sem trabalho na televisão e há males que vêm por bem, porque eu tinha tentado entrar para o conservatório quando tinha 18 anos, não consegui porque fui fazer as provas assim em cima do joelho, porque estava a gravar uma aventura e não consegui entrar. E depois durante uns anos não voltei a tentar, lá está, porque estava sempre a trabalhar. Uhum. E aos 25 estava completamente sem trabalho e como ainda estava a morar em casa da minha mãe, eu pensei, vou candidatar-me à Foi a escola tua outra carta de vez. condução. E entrei, sim, Exato. fui eu que paguei o curso com o meu dinheirinho, com o meu trabalho, aproveitando o facto de ainda estar a viver em casa da minha Uhum. mãe, portanto, como não tinha que pagar renda nem nada, o meu dinheiro foi todo canalizado para isso e fiz o curso todo seguido. Tirei a licenciatura toda em 3 anos, que é uma coisa que nem toda a gente consegue, porque o conservatório é bastante intensivo e às vezes as pessoas... lixado. E às vezes tu tens que ir Conheço lá trabalhar. pessoas que Às vezes tens que ir entraram trabalhar, ou porque apareceu uma oportunidade boa, ou porque tens de pagar umas contas. ou E há porque- muita gente nesse registro lá. Sim, olha, por acaso, na altura em que eu lá andei, o meu ano, a minha turma era das turmas em que menos gente parou. Ou seja, nós começámos, Ok, éramos ok. muitos, éramos uma turma muito grande, e só 1 ou 2 é que por motivos de trabalho saíram. Nós mantivemos quase todos até ao fim. E fizemos quase todos o curso sem deixar cadeiras para trás e tal, portanto foi fixe porque ficámos muito unidos até ao fim, porque Uhum. às vezes há turmas que se desintegram um bocadinho. E eu fiz o curso todo em 3 anos e depois disso, como é natural, como estive lá 3 anos enfiado e a lidar mais com teatro e a conhecer pessoas de teatro, tenho trabalhado mais em teatro desde então. Fiz uma participação à outra em coisas de televisão. Hei de voltar os meus agentes até estão investidos nisso e tal, mas
depois outras experiências meteram-se pelo meio também, como a experiência do Canal Q, que é uma coisa diferente, que eu nunca tinha feito. Como é que está a ser? Agora Como é que só podes, está a ser? Está a ser não podes dizer incrível. o que quiseres que ninguém está a ver. Não, o Nuno Artur Silva já deve estar a dormir. Não, olha, foi uma coisa que a mim e ao Hugo Van Der Ding, que já aqui esteve Já connosco, aqui esteve, sim. caiu-nos um bocado no colo. Não sei se foi a Susana Romana, não sei se é que alguém se lembrou de nos propor como dupla para o Super Swing, que é um formato que existe no Canal Q, que eu acho que é um formato incrível, que basicamente experimenta apresentadores e criadores de conteúdos, não é? É um formato que está feito, portanto tem um formato base, mas que tu podes chegar lá e readaptar mais ou menos o formato ao teu feitio, criar as tuas rubricas. E as duplas, que no nosso ano, que foi o ano passado, eram 3 duplas e alternavam mensalmente. Portanto, nós apresentávamos um mês, durante de 3 em 3 meses apresentávamos um mês. Ou são os morangos dos apresentadores. É um bocado os morangos dos apresentadores e é fixe porque não é uma coisa que aconteça muito hoje em dia, porque as televisões generalistas não apostam em criação de novos apresentadores e tal, porque nem há já o entretenimento que havia. Sim, antigamente. Não, e espaço tens para as isso redes agora. sociais todas misturadas, não é? Exato. Pois E Pois agora é escolhas. muito mais pelo individual. E não é? o Canal Q não tem o dinheiro que essas estações têm, mas tem a boa vontade e dá o espaço de pôr as pessoas a experimentar coisas fixes. E, portanto, é mesmo um sítio onde eu acho que sou muito privilegiado de ter ido parar. Estás contente por trabalhar com o Vanderding? Podes dizer mal dele. já não agora, era por uma... acaso, se calhar agora está a ver. Não Ele era está a uma... ver, ele está a ver. Eu acho que ele está a ver, sim. Não era uma experiência nova já quando fomos para o Canal Q, porque nós já fizemos imensas coisas juntos. Nós somos amigos há quase 10 anos, somos muito amigos, já fomos vizinhos, já passámos por muita coisa juntos. E depois começou a acontecer naturalmente também nos envolvermos em coisas profissionais juntos, quando a Criada Mal Criada, que é uma criação dele, foi para a animação, fui eu que fiz as vozes, porque naturalmente A sério? era eu que estava ali e ele disse que Eu hoje vi isso. queres vi fazer isso e para então perguntar. eu faço as vozes todas, da senhora, da criada, do senhor que vai lá fazer não sei o quê. Foi muito giro. E Tipo, depois... Mas fazer, já tinhas basicamente. feito dobragens... Eu faço muitas dobragens, Ok. já há muitos anos, desde Qual foi 2005, 2006. a tua maior personagem? O que as pessoas gostam mais de saber que eu faço é o Rex do Toy Story, sou eu, o dinossauro. Ei! Sim. A reação normalmente é essa. Obviamente não sou eu desde o primeiro filme, que o Era primeiro o filme é André dos anos Maia, 90. ou não? Era o André Maia. O André Maia, para quem não sabe, é um ator e cantor. É o Timon. Isso é bué fixe. Fazia muitas personagens que são clássicos do nosso imaginário da Disney. Os mais conhecidos eram o Rex do Toy Story e o Timon do Rei Leão. Exatamente. Quando o André emigrou para a Grécia, eles dividiram os personagens fixos do André por 2 ou 3 atores. Muitos desses personagens foram para o Zé Lobo, que foi meu colega de conservatório e que é incrível. E eu fiquei com o Rex. Desde o Toy Story 3, que é um filme incrível, e fiz as curtas-metragens E já todas depois fizeste disso. o 4? E o 4 vai sair em breve. Ainda não dobrei, mas vai ser em breve. Já vi algumas imagens, mas pouca coisa. Ui. Nós não Agora vemos, vou ver os filmes. nós não Pois, vemos vocês os não filmes veem, é. inteiros, nós só vemos mesmo as nossas cenas e às vezes vemos a preto e branco com barrinha a passar, porque aquilo está mega protegido para... E não podemos tirar fotografias dentro do estúdio. Não Tens que podemos entregar o telefone. Não, mas por acaso eu costumo deixá-lo lá fora, de qualquer forma, mas não... Mas Mas eu não sim... estou a ver qual é. Mas fazes... Agora quero ir a ver o filme. Para ver No, qual é a no, voz no que 3 ele faz. notei. Eu por acaso notei isso porque eu sou fã Que do era André diferente, Maia. não, a voz do notei. André Maia é muito difícil e eu acho que, juro que não estou a fazer género, eu acho mesmo que ele faz aquilo 40 vezes melhor que eu e nós estávamos todos muito habituados à voz dele. O que aconteceu na altura foi que os atores que estavam disponíveis para trocar era eu, o Zé Lobo e mais um Sim, ao outro, sim. fizemos casting e a Disney aprovou o Zé para uns personagens e aprovou-me a mim para o Rex. E eu divirto-me imenso a fazer aquilo, claro que quando ouço um e outro eu acho que ele faz muito melhor, mas E fazes sozinho ou na altura estás a... não, aquilo antigamente, quando se começaram a dobrar as coisas da Disney cá, era tudo ao molho dentro do estúdio porque era com fitas. E Pois era tinha que ser... E aquilo tinha que ser mesmo em cima das bocas dos desenhos animados. Eu já faço há uma data de anos, mas já entrei na fase digital Uhum. e mesmo eu próprio já noto evolução na facilidade de fazer as coisas, porque tu vais sempre sozinho, eles marcam-te a ti, fazes só as tuas cenas uma a uma, fala a fala. E se calhar a pressão de te enganares ou de repetir não é tão... Quem já está mais habituado a fazer trabalha mais rápido, mas especialmente nesses filmes a precisão tem que ser, aquilo tem um controle de qualidade muito grande e portanto perde-se algum tempo a fazer as Mas a falas cena, todas bem o mundo feitas. das vozes é muito competitivo. Vamos trazer não é? cá o André Maia ou o Rui Paulo?
O André Maia, não sei se agora está de volta a Lisboa, se não, mas ele está a viver na Grécia há muitos, muitos anos, mas eu sei que ele pelo menos vem cá cantar de vez em quando. Mas é um trabalho muito giro de fazer, mesmo, e que eu faço com muito gosto. E entretanto, o Hugo, quando fez a Criada Mal Criada, disse: olha, vens tu fazer as vozes. E fui eu a fazer as vozes. E depois acabámos por fazer outras coisas juntos também. Já fizemos uma série. Ainda bem que cómica. voltas ao Hugo, porque nós temos aqui uma mensagem que ele, Pois é. Tens aí? que ele te enviou. Meu Deus. Vamos lá ver se eu vou conseguir pôr isto a dar. Força, força. Olá, Manel, sou eu, tá João. Chique. Olha, tenho uma pergunta para te fazer, que é, não sei se já falaram disso ou se estavas a pensar falar, da herança multimilionária que a tua avó te deixou recentemente e que te vai deixar numa posição económica em que estás a pensar abandonar o Canal Q e os teus outros projetos e te mudar para Miami, ou se isso ainda era segredo e se ainda não tinhas contado a ninguém. Beijinhos. Ainda não tinha contado a ninguém. Pronto. De facto, Também só estão para aí 8 ainda pessoas não, a ver. né? ainda não Não decidi vai- se é Miami, se for para as Seychelles. Mas sim, vou ficar rico. Não, é mentira. Ele está a dizer isto porque, de facto, é verdade que a minha avó morreu há pouco tempo, mas a graça é que a minha família são 120 pessoas. Ui, tio, bem. E, portanto, nós temos uma casa para vender, um apartamento, mas que dá mais trabalho vendê-lo É do isso, já me que... aconteceu. Olha, eu isto acho é um bom sítio para... Vamos gastar quase mais dinheiro a tentar Pois, vendê-lo do pois. que vai dar a cada um, porque a minha avó teve 16 filhos, a minha mãe era um deles. Ai, que bem. E, portanto, neste momento, os herdeiros da casa são os 12 filhos ainda vivos e os 12 filhos dos 4 que já morreram, incluindo a minha mãe. Portanto, eu vou receber 1/4 da 16ª A parte. não ser que mates A não ser que faça o que o Hugo já está farto de me sugerir, que é enfiar as 120 pessoas dentro de um avião, mandar o avião abaixo, Pronto, isso é mas uma deixar boa os meus ideia. irmãos de fora, talvez, porque isso fazia-me confusão. Pronto, exato. E então dividimos só por 4. Sim. E por acaso não vais herdar um gato, não? Não. A minha avó não era. Os meus avós tinham muitos pássaros quando eu era miúdo, que era uma coisa que eu na altura achava muita graça. Hoje em dia já não acho tanto, porque acho que os pássaros são para andar à solta. Está bem, gaiolas. E os que são criados de propósito para estarem em gaiolas não devem ser criados de todo, portanto. Mas não, depois de resto não. Os meus avós tinham cães quando eu era miúdo, mas já há muitos anos que não tinham animais nenhum. E tu não tens animal nenhum, então? Não, eu já tive 2 vezes a experiência de ter cães a viver comigo, não por minha escolha direta, ou seja, de pessoas que viviam comigo e que tinham cães. E não é Correu uma. bem. Não, quer dizer, tanto um cão como o outro eu adorava-os, mas não é. Eu acho que não tenho vida para ter animais em casa, sobretudo cães. São bebés, Porque acho que não é bom nem para mim nem para eles, sobretudo. Porque a minha vida é muito importante, tanto posso estar uma semana enfiado em casa, como depois posso estar 2 semanas sem pôr os pés em casa e não quero nem fazer um animal passar por isso, nem quero pôr essa responsabilidade em cima de outra pessoa. Portanto, ainda bem que não vou herdar. Não, Então, animal se- nenhum. e gostavas de fazer... há muitos atores portugueses que vão fazer... por acaso não sei se fizeste isso ou não. Vão fazer curso lá para fora, passam uma temporada lá fora. Tu... Eu tive, como quase todos, eu tive um bocado essa ideia, algures na vida, mas que fui sempre deixando... Porque isso às vezes também não corre muito bem, não é? Não, e houve alturas em que eu pensava nisso. A altura em que eu estive mais próximo de ir para fora foi quando estive para ir fazer Erasmus no último ano do conservatório para Madrid. Eu candidatei-me e, como tinha boas notas, entrei, porque havia poucas vagas e pronto, a minha primeira escolha foi Madrid e tive a sorte de entrar. Só que depois não Mas era fui, para porque sim, ou seja, era para fazer o último Sim. semestre do meu curso. E eu acabei por desistir, porque não tinha dinheiro e Madrid é uma cidade Pois é. cara, é muito Yeah. cara. Eu fiz lá Erasmus, Para passar, já é cara, é. para passar as passinhas do Algarve achei que era Pois, melhor ficar em Lisboa, e depois porque eu gostava muito da minha turma. E a minha única possibilidade era fazer Erasmus no último semestre, e eu achei que queria fazer o meu projeto final de curso com os meus colegas, que tinham sido os meus colegas Sim. de curso, e não me arrependo nada dessa decisão, porque eu adorei o meu projeto final, que foi com o Pedro Penin, no Teatro Nacional. Art Attack. Sim, Gosto de lembrar por isso. Mas... esse clássico. Sim, não, e eu tinha uma panca pelo Pedro Penin, pelo trabalho dele, e quando soube que ele era um dos professores convidados para o projeto final, eu decidi definitivamente que ficava em Lisboa e que me candidatava ao projeto dele. O Penny é assim o grande encenador de agora, ou não? Assim, um dos grandes. O Penin, quer dizer,
há atores e pessoas do teatro a quem perguntarás e eles dirão que não. Mas Sim, eu claro. e muita gente... Eu também não sou... Eu concordo que sim, eu acho que sim, e acho que os Praga são um dos grupos que criaram uma determinada escola, um estilo que muita gente segue hoje em dia. Sim. Ou algumas das características do estilo deles, pelo menos. E depois o Penin, concretamente, porque depois os Praga têm várias pessoas que trabalham em conjunto, mas depois cada um deles desenvolve também o seu trabalho individual. E o Penin, sobretudo como criador individual, é um criador que me agrada imenso. Os espetáculos dele são muito, muito bonitos. Ele consegue um equilíbrio entre a experiência pessoal dele e depois a parte mais abstrata de que ele quer lá colocar. Ou seja, ele consegue sempre partir de pontos muito pessoais, mas quando tu vês o espetáculo, quem não o conheça acha lindos na mesma. E ele berra convosco? Não, de todo, é bastante descontraído. Adorei fazer o projeto final com ele e já voltei a trabalhar com ele pelo menos 2 vezes em espetáculos de praia, em substituições que fui fazer no Teatro Praga, e adorei sempre. Temos de trazê-lo cá também. Eu acho que deviam É mesmo ele e o trazer. irmão. Ele é um ótimo conservador. fixe. O irmão dele é incrível também. O André é muito querido. E o Penin, eles são os 2 ótimos conversadores. E o Penin é mesmo... Coisas para lhe dizer não lhe falta. Então, É? então temos que convidar. Então, Fica vá, o convite. próximo. Não sei se- ele provavelmente não está a ver, Sim, mas sim, fazemos sim. nós o convite. O Manel depois... Eu Sim, meto faz uma os cunha. conectos. E já fizeste teatro lá fora? Já Não, tipo, a com uni- atores de outras Não. nacionalidades? A minha única experiência profissional fora de Lisboa foi com uma peça, foi com os Praga, fui a um festival qualquer em Espanha. Mas não, a minha experiência com... Eu já fiz uma participação muito pequenina num filme estrangeiro feito cá. Já participei na Maison Close também, que era uma série francesa feita cá. Entrei num episódio, mas nunca trabalhei fora. E essa coisa de que nós estávamos a falar, de ir para o estrangeiro, tive a determinada altura mais ou menos esse sonho de Tinhas experimentar algum viver em Nova sítio? Iorque Ok. ou em Londres, que são aqueles clássicos que depois se calhar voltou ligeiramente essa vontade quando fiz musicais pela primeira vez, que já fiz 3 ou 4, mas não, sinceramente, à medida que vou ficando mais velho, cada vez tenho menos vontade, porque eu gosto muito de viver em Lisboa. Acho que Lisboa, apesar de não estarmos na fase mais fácil... Mas até está a crescer a nível de projetos e de Sim, oportunidades, sim, ou não? mas é uma cidade linda. Somos privilegiados a tantos níveis, não só naqueles clichês todos que toda a gente diz da luz, da proximidade o do sol, mar, Não, mas por acaso... do sol, de tudo, da comida, já lá vamos, de tudo. Eu tenho aqui os meus amigos todos e Pois. isso para mim é muito importante, e já estou naquela fase em que muitos dos meus amigos têm filhos e eu vi-os nascer e estou a vê-los crescer e Já e não é consegues largar, não é? Sim, quer dizer, eu acho que se houvesse uma oportunidade específica, eu ia sem hesitar. Mas Eu temporária, adorava se ter uma calhar. experiência de ir e voltar, ou ir e ter uma segunda casa, um segundo sítio onde ir estando. Mas a ideia de abandonar Portugal e ir à procura de uma coisa que tanto pode acontecer como pode não acontecer, isso eu tenho a certeza que já não vou fazer, Depois não ir à quero, deriva, não é? não tenho essa vontade, e tenho grandes amigos que o fizeram. Pois como a Benedita. A Benedita, sim, é o meu exemplo mais próximo. A Benedita, mas a Benedita não é. Ela está há muitos anos nos Estados Unidos, agora por acaso está cá, mas quer dizer, vai continuando a estar lá, mas não é de todo um projeto falhado, pelo contrário, é um, Sim, é sim, um sim, investimento que lá está, mas eu vejo o duro que é. É muito duro. E quanto mais tu trabalhas e mais alto vais subindo na qualidade de diretores de casting a quais tens acesso, etc., é bom, mas mais frustrante depois também se torna as coisas que não vão acontecendo. Ela já tem feito coisas muito fixes, entrou na série Versailles, não sei se vocês Sim, viram. sim, sim. E Eu é não vi a fixe. série, mas... incrível, Não vi, mas e ela é sim. mesmo uma atriz do caraças, e coisas boas só vão continuar a acontecer para ela, e este trabalho todo vai it will pay off. O mal de ir para o estrangeiro, se calhar, são os castings, porque Pois. há muito mais gente. Não, é boa mais gente. duro, mas é assim, realmente as coisas estão a ficar muito mais globalizadas, e eu tenho a certeza absoluta que daqui a 2, 3, 4 anos essa coisa de teres que ir para o outro lado do mundo, claro que vai sempre Sim, ser sim, preciso. Imagina, se tu quiseres ter uma carreira em Hollywood, se calhar vais ter que investir em ir para lá e vais ter que investir imenso dinheiro e tal. Mas é um facto que não só os Estados Unidos, mas Inglaterra, Alemanha, França, Espanha já começam a fazer castings realmente universais. Há atores de agências portuguesas a gravar self-tapes para
para Game of Thrones e para Pois, coisas. e agora Portanto, tens as plataformas de streaming e isso tens as tudo, plataformas não é? de streaming e às vezes eles próprios não querem que tu vás lá, às vezes querem, Pois. tipo, eu quero ver um ator português e dizem às agências, manda-me aí 4 ou 5. E as agências dinamizam e hoje em dia até já ajudam elas próprias a que tu Uhum. graves as self-tapes com alguma qualidade. Bom gravar E- contigo? Sim, algumas agências fazem isso, a minha agência é super prestável Isso é nisso. fixe. E portanto as coisas Olha, estão Paiva. cada vez... Não, porque, Yeah. As coisas Porque estão eu- verdadeiramente cada vez mais globalizadas. Porque quando vais tipo casting Game of Thrones pões no YouTube, aquilo é tudo mal filmado. Pois. Não é? Eu já vi bué castings no Sim, YouTube. também às já foi há vezes. algum tempo. Claro que Sim, depois com a pois, experiência pois. vais Mas aprendendo não a sabia que fazer. isso tinha Eu, feito um dou, update. eu dou imensa contracena à Benedita nas self-tapes que ela faz para fora e com certeza que ela faz muito melhor agora do que fazia Pois. há 8 ou 9 anos. Já tiveste um casting mau, daquele casting clássico? Já tive muitos castings maus, mas eu adoro fazer... Quando os castings são bem feitos, eu gosto muito de fazer. É mesmo uma experiência fixe. Sobretudo porque em Portugal, em Lisboa, que é onde eu moro, praticamente não há. E não há porque o nosso mercado é pequeno, obviamente, Uhum. mas não há porque há uma preguiça enorme de investir em... A sério, não há? Não há. O que é Há- um bom casting? Por Um acaso? bom Também casting não é... conheço pouco esse mundo. Para já... eu Ter falo a dois catering. níveis, não só no tipo de casting que se faz, mas na quantidade de oportunidades que há. Ou Ok. seja, a esmagadora maioria dos realizadores que fazem cinema frequentemente com alguma regularidade em Portugal, que não são muitos, não fazem audições para os filmes deles. Já têm os seus atores. E eu não estou a dizer que eles tenham todos a obrigação de fazer. Claro que se eu fosse realizador e eu tivesse aquele meu ator fetiche, eu tenho o direito de querer Claro, trabalhar claro, com aquele claro, ator sim. fetiche, whatever. É chato, mas É azar, a mi- olha. pronto, azar. Sim, sim. Mas também é verdade que às vezes há realizadores que até empregam atores que eles não conheciam, mas que não se deram ao trabalho de fazer grandes audições e que na verdade não é assim tão caro fazer um casting e não custa assim tanto fazer um casting bem feito. E o que é um casting bem feito? Pois. Não é tu chegares lá e teres um trailer para estares à espera ou teres um mega catering, não é isso. É um casting em que te dão o texto com no mínimo 1 ou 2 dias de antecedência. Tens E lá alguém em para que tu- contracena. E que tens lá alguém que te receba e que não é que te apaparique, não é isso. Nem eu, nem Deixa-o acho que a maior confortável, parte digo dos eu. atores precisem de Sim, ser pois. levados ao colo. É tu saberes que aqueles 5 ou 10 minutos que lá estás, que se calhar não é preciso mais, mas que as pessoas estão de facto com interesse em que tu faças um bom casting. E isso nem sempre acontece, o que é uma estupidez, porque os grandes produtores nos Estados Unidos e em Inglaterra é do interesse deles que tu faças um casting do Uhum. caraças, porque eles têm essa cultura de descobrir estrelas, de criar uma estrela. Tipo, Pois, vou eu descobri este Pois. gajo e nós tiramos daqui uma interpretação do caraças e vamos apresentar este gajo ao mundo. Mesmo Pois, por os acaso, agentes o têm essa foco, cena. yeah. do Com meu todos os cliente. problemas que eles, É claro como que jogadores de futebol, não é? nessas Ligado ao grandes cinema. indústrias também há imensos estereótipos Sim. e claro que sim. E também há pessoas que são escolhidas pela aparência, sim. Mas há uma cultura de descobrir estrelas e de pôr as pessoas a fazer de facto um bom casting. E isso cá, infelizmente, não sempre acontece. Eu já entrei em castings aqui que eram para trabalhos bons e que de repente eu saio cá para fora 2 minutos depois e nem me apercebo do que fiz, nem me lembro se disse as É falas bem. todas porque a pessoa que me estava a receber estava com uma câmera na mão a falar para o lado e Pois. disse vai, e nem a ação disse e disse vai e faz e tu Eu- nem Eu, percebes. por acaso, nem a ti que fiz um casting enquanto realizador da curta e foi a pior coisa que eu já fiz. Senti-me mesmo mal de fazer aquilo. Como é que isso foi? Hã? Como é que isso foi? Epá, por acaso até estava lá um ator conhecido dos rapazes nos a cantar, não, sei o quê, não me lembro do nome, já foi há muito tempo. Mas lembro das pessoas sentarem-se e eu tinha para aí 15 anos ou assim, e dar indicações estava a ser muito estranho para mim. Então ficava awkward, eles ficavam awkward e eu só queria sair dali. Melhor casting Não, é da preciso história. ter. Queres ver é mais preciso ter alguém? jeito. Não, tá. Eu trabalhei quase 2 anos na NBP Casting com o Paulo Ferreira, que era e penso que ainda é o diretor dos castings lá. Portanto, fazíamos castings para as novelas todas da TVI. É a antiga plural, não é? E eu, não, agora é que se chama plural. Depois era NBP, depois foi. Exato. Sim, sim, sim. Depois passou a ser Fialmar e agora é plural. E a minha função era, eu não dirigia nada, mas a minha função era dar contracena às Uhum. pessoas que lá iam. E de facto é uma coisa que tu vais aprendendo a perceber. E eu ao fim de uns tempos, eu às vezes, a maior parte das vezes eu já adivinhava assim que a pessoa entrava, se a pessoa estava nervosa, se não estava. Ei, mas isso é fixe. Pois, Se isso é é preciso, ajudar, se é não é? preciso ser um bocadinho mais de calma, ou se pelo contrário a pessoa precisava que os picaçássemos mais. Foi uma experiência super interessante. Depois, ao fim de 2 anos, desisti de fazer aquilo porque às tantas eu já era o Manel dos castings, já era tipo, parecia que já era a minha função. Fogo.
Mas, pois, se calhar, vou ver se queres água. Acho que já estou bem. Não precisas de água? Não, obrigado. E pronto, mas foi uma experiência fixe. Mas de facto, tu ias a um casting, e como há tão poucos, e às vezes também temos tão pouco trabalho, ias a um casting em que és bem recebido e tens um texto giro para fazer e tens uma pessoa que está contigo divertida a dar-te indicações E e quer estar às vezes lá. é uma experiência divertida. Pode mesmo ser uma experiência fixe. Mas não achas que aquilo que estavas a dizer da cultura das estrelas nos Estados Unidos, se calhar cá está mais nas novelas? Não é? Sim, mas mesmo Começavam assim nos está morangos, muito depois mas é adormecido. pequenina, muito Houve pequenina. uma altura em que nos morangos eles faziam castings grandes todos os anos Uhum. e portanto havia essa coisa, vamos descobrir pessoas e tal, que a determinado momento até era um bocadinho desproporcional depois à quantidade de pessoas que o mercado a seguir podia absorver, portanto todos os anos, Depois só 2 ou não 3 só aqui. os atores mas até alguns técnicos, porque de repente havia imensa produção, mas depois essas pessoas saíam dos morangos e dessas coisas e de facto o mercado depois não conseguia absorver essas pessoas todas. Mas agora não há mesmo isso, porque tu vês a maior parte das novelas e Depois eles Isso começam aí, não é? Nas novelas. E por acaso, Sim, agora não há mas- nenhum morangos para... pois, e depois uma pessoa que faça muita televisão, se tu não começas a dinamizar um bocadinho o tipo de depois de outras coisas que fazes e te habituas a isso, estás um bocado tramado, porque por mais que as estações gostem de ti, tu não vais durante 20 anos seguidos fazer novelas todos os anos. E tu Não tens sei de se pagar seja um anjo contas. selvagem. E não, eu acho que eu gosto muito de fazer televisão e não estou a dizer que as pessoas não devem fazer só televisão, estou a falar por mim. Eu não gostaria de fazer só telenovelas, e eu adoro fazer telenovelas, atenção, não estou mesmo a dizer mal. Gosto e acho que mesmo quando é minimamente bem feito, acho que é um trabalho super divertido de fazer. Não tenho preconceito nenhum contra telenovelas nem contra. SIC? Não. Já não me lembro. Eu este ano tive participações muito pequeninas em 2 novelas da SIC, na Alma e Coração e nas Vidas Opostas. A última que eu fiz num elenco fixo foi uma novela chamada Água de Mar, da RTP para aí há 4 ou 5 anos, Aí, bem. que está a repetir agora à hora do almoço, se não me engano. Eu fazia de professor de música. Mas acho que eu não gostaria de fazer televisão continuamente durante anos seguidos sem fazer mais nada, porque eu acho que o teu corpo adormece todo e acho que é fácil perder um bocado a noção do que é o mundo real. Uhum. Uma vez tive uma discussão no Café Estádio, que está fechado, ali no Mirador de São Pedro, com um senhor que dizia que os atores de novela eram vendidos. Insistir. Isto porque estava lá o Vitor Norte, não me lembro se era o Vitor Norte, era um ator de teatro, e ele viu na novela e ficou: este aqui, pronto, já se vendeu. Bom, Já está perdido. Mesmo que mesmo que considerássemos que a novela era um produto tenebroso e que era de alguma forma vergonhoso fazer telenovela, nunca poderíamos julgar um ator por se ter vendido, porque as pessoas simplesmente têm que pagar as contas. Pois. E não Sim, há, Isso foi o meu argumento. e não há, em Portugal, há meia dúzia de pessoas, literalmente, contam-se pelos dedos de uma mão, os atores e apresentadores que ganhem suficiente para poderem fazer um projeto e depois estarem 2 anos a olhar para o ar. São mesmo, contam-se pelos dedos de uma mão essas pessoas. Portanto, a maior parte das pessoas tem que ir fazendo os trabalhos que podem fazer. Eu adorava agora estar um ano a fazer uma novela para poder descansar um bocadinho financeiramente e também para me divertir um bocado, porque sim, como te claro. estava a dizer, eu gosto mesmo de fazer, não tenho de todo esse preconceito mesmo contra as E novelas. preferes novelas, cinema? E acho que queria dizer, lembrando-me o que é que ia dizer agora. Há também atores que têm esse discurso e não faltam para aí exemplos de atores que há 10 anos diziam: estes nossos colegas que fazem televisão são os vendidos. Mas com essa voz, não é? Sim, são os vendidos. O dramático. Porque o teatro é que é, e ela dizia que era do teatro e agora está a fazer novela e não sei o quê. E depois vais ver 2 anos depois e estes atores estão a fazer novela. E alguns deles, claro, e como é óbvio, ou porque se calhar descobriram que afinal gostavam, Pois. ou porque o dinheiro lhes dava jeito, e tudo isso é legítimo. E- Tipo, não... E atores que vão para reality shows. Pois é. Também surgiu esse. Não são assim muitos. Sim, também acho Cá. que não são assim muito, não conheço muitos. Só me lembro do Vitor Norte, na verdade. O Vitor Norte estava. Então, Norte aparece muito na tua vida. Já Sim, estou a sim, ver. sim, sim, O sim. Vitor Norte é o maior, também já trabalhei com ele. Monsanto, grande filme. Ah. É o Monsanto, era. E é um ator interessante, eu acho. Participaste em algum telefilme da SIC, daquela vaga. Não, adorava ter entrado no... Que isso Acho é mais que ou não, não menos- quero mentir. Eu participei num ou 2 telefilmes, que eles chamavam telefilmes, Exato. da TVI, Todos os mas, domingos. mas que não se comparam com esses telefilmes da SIC. Até tinham uma qualidade bastante Sim, sim, considerável, tipo, para o que se fazia na altura, e via-se que aquilo era feito com pés e cabeça, e era mesmo um conceito de telefilmes. Depois, mais recentemente, a TVI,
há meia dúzia de anos também fez assim uma coisa que eles chamavam telefilmes, mas no fundo eram episódios soltos de Que era o novela. Casos da Vida, não? Era tipo Casos da Vida, estás a ver? Mas já sei. era para pôr os atores da casa a trabalhar e para fazer um bocado render. Para E eu render o peixe. nesses entrei em 2 ou 3, pelo menos. Sim. Mas não E escrever uma nem me novela? lembro. É lá, pois. Escrever, o guionismo. Eu e o Hugo às vezes falamos sobre isso, que adorávamos escrever uma novela. O Hugo, sobretudo, já tem imensas ideias para escrever novelas, mas é com o tempo e com o dinheiro que há cá, escrever novelas é de loucos. É de loucos e porque Uma série, Então vá. vá, uma série. Uma curta. Um anúncio. Eu não tenho muito. Quer dizer, eu às vezes acho que tenho uma outra ideia gira, mas eu não tenho mesmo essa cena de escrever. Gostas mais Para de já alguém que porque chegue com a ideia? Sim, não, eu acho mesmo que não é o meu talento. Ou seja, eu acho que pode acontecer uma vez por outra eu ter uma ideia fixe que se calhar até conseguiria concretizar mais ou menos, mas eu acho mesmo que não é esse o meu talento. E não tenho sequer confiança, mesmo no canal que nós temos que criar os nossos conteúdos e Sim, tal. sim. Quando a coisa é, ou seja, quando é pensar nos conceitos ou pensar do que é que eu quero falar nesta entrevista ou que rubricas é que vamos... Eu adoro esse trabalho de criar os conceitos. Agora, quando eu de repente me vejo na situação de ter que escrever um sketch, por exemplo, na comédia ainda me mete mais jeito. Aquilo ter que ter graça, eu fico super inseguro e acho que aquilo não tem graça nenhuma e acho que não é esse o meu talento. Então tens medo da comédia. Eu tenho esta relação... ou seja, acho que quando há um... Profundo. Não, quando tem alguém a dirigir-me, que eu sei que sabe fazer comédia, ou quando temos um texto giro, eu gosto imenso de me atirar e fazer, e acho que sei safar uma data de situações com graça, mas se me perguntar se eu tenho confiança para criar os meus objetos cómicos, não tenho muita, mas quer dizer, sei que consigo Mas passa bem. fazer certas coisas, e eu e o Hugo e mais uns amigos nossos fizemos no ano passado uma série cómica para o YouTube chamada Meia Desfeita e Tu falaste-me disso, eu não vi. cheguei a ver. e eu Por acaso não falei disso com o Hugo. que fizemos falar com o Manel. um orçamento zero, ou seja, juntámos um grupo de amigos, um realizador, Eu gosto muito daquele que vocês estão à mesa. Não sei se participam todos, mas o do o Hugo está a falar da guerra. Sim, e, sim, epá, isso aquilo é bué da isso é foda. muito bom. Se Se não conhecem, vão Meia Desfeita. as 8 pessoas que estão a ouvir este programa vão ao Metade vai ver. Foste tu que disseste. Não, vão ao YouTube ou ao Facebook e procurem Meia Desfeita, e eu acho que aquilo com um bocadinho mais de... Não, mas mesmo assim, não, eu acho que, atenção, eu acho que aquilo está incrível. nível de incrível. produção e Sim, filmado. não aquilo mesmo, está- mesmo. Foi feito com muita boa vontade. Claro que não é possível tu continuares depois a fazer... Sim, nem tens tempo. Porque nem... aquilo é um esforço extra que as pessoas fazem, porque nós basicamente resolvemos fazer uma mini temporada para tentar apresentar alguém que quisesse pegar naquilo. E depois ainda acabámos por fazer um esforço extra e ainda fizemos mais uma segunda mini temporada. Olha, Na verdade, o que nós fizemos foi um episódio piloto, que é uma coisa que cá não se faz muito, mas resolvemos fazer um episódio piloto com 10 minutos, ou 13 ou 14 minutos, já não me lembro, e depois acabámos por resolver dividir aquilo em pequenos episódios e pôr na internet. E aquilo até teve um sucesso mediano na altura, só que depois tu tens que alimentar estas coisas com frequência, Pois senão não, o morte. algoritmo deixa de mostrar às pessoas. Nós ainda fizemos mais uma segunda mini temporada, acho que está com uma qualidade incrível. Eu acho que aquilo tem muita graça, apesar de achar que há ali coisas que são um humor que é um bocado nosso e às vezes é difícil. Não, E mas se tu isso tiveres- é fixe, porque como Não, são isso é sketches, é ótimo. muito difícil sketches hoje em dia e eu gostei porque aquilo era um bocado fora e É claro não que segue é, muito- pois é difícil quando tu não tens uma produção regular Pois. e começares logo a perceber quais é que são os aspectos do teu humor, daquele teu humor com os teus amigos, E para onde é que vai? Como é que que funciona? vai resultar e em que nichos é que vai pegar, Pois, quem é pois. que vai achar graça àquilo. Tivemos a experiência de ter pessoas a dizer adoro adoro o teu vendedor de imobiliária, adoro, mas não chegámos a perceber. E tinham a ver com vocês, convosco? Não. Sim, isso, olha, tal como muitas das piadas que o Hugo escreve e que usa nas páginas dele e nas criações dele, essas piadas, os pontos de partida para os sketches dessa série eram quase tudo coisas que nos surgiam em bebedeiras ou em saídas à noite. Ou quando Produtivos, estamos, então. sim, ou quando estamos no disparate e depois dizemos sempre escreve, porque depois claro, no dia a seguir não nos lembramos nada. Ou porque, uma estupidez, estamos no bar e alguém diz vou-me embora, mas diz de uma forma engraçada e de repente não se vai nada embora porque ficámos meia hora a brincar com a maneira como ela diz vou embora e de repente há um sketch escrito.
E o que aconteceu foi quando decidimos que íamos para a frente com a meia desfeita, o Hugo basicamente foi ao telefone dele ou ao computador e viu a lista toda dos disparates que tínhamos dito no último ano. E olha, isto é mais graça que aquilo. E fizemos uma lista de bora escrever sketches para estes 5 personagens. Isso é um bom sistema, por acaso. Não Sim. é? E foi assim, ou seja, basicamente nós tínhamos uma base de dados das nossas conversas estúpidas em Um jantares. flashback do ano anterior. Que é uma coisa mesmo útil de fazer, porque mesmo que nós conheçamos o nosso humor, aquilo que é o nosso humor recorrente, a verdade é que as ideias específicas, tu achas sempre, eu vou-me sempre lembrar desta piada Pois, que disse sim, agora. Sim, isso acontece-me bastante. E a verdade é que uma semana Muito depois mesmo. já não te lembras. E nós passa a vida a acontecer-nos de que era aquela piada que nós fizemos no outro dia no Purex, que era tão... e depois tu outros dias não sei o quê, e nunca mais nos vamos lembrar. E então escrever, e o Hugo é que tem o mérito nisso, porque quase sempre que ele diz para eu escrever, eu não escrevo. E ele acaba sempre a escrever. E ele é muito desorganizado em algumas coisas, mas é muito metódico noutras. E isso é incrível, porque ele guarda tudo, registra tudo, põe fotografias com datas e com locais e com Bem. palavras-chave e escreve tudo aquilo que nós Tem dizemos. tem Ele tipo escreve. uma parede só com... Sim. Não, isto hoje em dia é tudo digital. Ele tem tudo no... Uma parede digital, um ecrã gigante. um ecrã, que ele faz um assim, iPad é tudo gigante. touch, ele faz assim com os dedos. Minority Report. Mas, Yeah, sim, vai buscar, incrível. mostra-me as piadas do dia Ei, e fogo. vem e faz, tipo NCSI. Por acaso as minhas fotos estão todas desorganizadas. E as minhas também. Eu se calhar um dia devia, não sei, imprimi-las. Não sei, as mais Ainda agora, há importantes. bocadinho tivemos a ver, não é? Ah, sim, sim. Mas essas não eram... Pois, essas eram só fotos tristes. Filtros não... de Eu caras, acho não. que agora vai começar a ficar na moda outra vez imprimir-se fotografias. Já há muitas casas que estão... E eu fui a uma festa de anos de uma grande amiga minha no outro dia e ela tinha comprado 20 máquinas daquelas descartáveis, Uhum. pôs em cima de uma mesa e nós todos ao longo da festa podíamos ir lá e tirávamos Ah, mas as isso é uma fotografias cena que fixe. queríamos. Mas ainda são caras. Ela caga dinheiro. Mas, ela pode. Se fosse eu tinha comprado uma, vá. E bem dividido. E bem digital. Não, e ainda cobrava, fazia uma vaquinha. E ela agora vai pô-las a revelar e vai buscá-las daqui a uns dias e portanto vamos ter. Pois, é ela vai ter fixe. fotografias impressas, que provavelmente também vão estar num suporte digital qualquer, Uhum. mas vamos ter aquelas fotografias. Pois é, eles agora dão-te sempre o digital e dão-te o físico. É fixe. Pronto, e acho que sim, acho que perdemos um bocado o hábito de tiramos tantas fotografias a fazer? tudo. Nada. Tens Tava- uma surpresa não, debaixo não, da tava- mesa. É. Pá, mano. Quem é que vai sair daí? É o... Não, estava aqui em direito à minha mala, desculpem. O Paiva já foi surpreendido pela mãe dele neste programa. É verdade, sério? é verdade. Veio Por isso cá. ele está sempre à espera que Não, eu estou apareça... sempre à espera que aconteça alguma coisa. Nunca sei... Bem, aquilo foi só aquela vez. Aquilo não vai Pronto. acontecer mais vezes. Ela veio cá cantar-me os parabéns com um bolo. Oh, isso é querido. E ele Isso é está quase, super sweet. ele está quase a fazer anos, por isso eu tenho que... Ei. Ele está a dizer isto só para eu não me esquecer que vou ter que... Estás quase a fazer. Quantos Estou anos é que quase- vais fazer? Vou fazer 27. Que querido. Eu vou fazer 37 este ano. Tu és Em maio. de 82? Sou de 82. Eu tenho 25. Sweet. Está tudo bem também. A idade é um número. É tipo. Sim. Isto não, Qual o foi meu a namorado tem tua melhor 22. idade? Assim, é pá, Ah, os qual é que foi 25, o que é que aquela? foi Foi aquele mesmo uma loucura. ano? Eu gosto. Isto não é tango. Eu gostei quase sempre das idades todas. Ou seja. Sempre te fizeram Eu esta se- pergunta, era eu a tenho idade atual. um ano, tipo, eu tenho 1 ou 2 anos horríveis da minha vida por circunstâncias trágicas que aconteceram e tal, mas não por causa da minha Sim, sim, sim. fase individual, pessoal, da vida em que eu estava. Eu gostei sempre de ter, adoro fazer anos, gostei sempre de ter a idade Epá, não que gosto. tive. E, Não percebo pessoas que não gostam de fazer anos. e eu gosto mesmo muito e adoro festejar. Fazes mesmo uma grande festa? Faço, normalmente, Isso é que faz principalmente sentido. quando calha perto do fim de semana, então faço sempre. O dia é teu. Normalmente eu combino num sítio para sair à noite, digo a toda a gente, vou estar ali hoje e quem quer aparece e As vamos pessoas sempre- fazem isso. Isso é uma vamos bela sempre- Eu estratégia. fiz isso o bem ano copo. passado, Isso é mas fixe. não Isso apareceu é muita bem gente. pensado. Pois, às vezes pode Mas acontecer. eu tinha o privilégio, tinha e tenho, eu trabalhei muitos anos à noite num bar incrível no bairro Alto chamado Purex, Conheço bem. que é o Cheers de Lisboa, é um Uhum. bar que para quem costuma lá ir é super familiar e eu trabalhei lá uma data de anos, portanto não só nos anos em que trabalhei lá, mas nos anos seguintes aquilo é uma casa para mim, portanto eu tenho à vontade para combinar toda a gente a aparecer lá e portanto estamos mesmo super à vontade e mesmo Uhum. que não apareça muita gente, aquilo, no fundo eu conheço toda a gente Eu, lá. eu gosto mais do Purex quando não está lá muita gente, por acaso. Não, quando está muita gente aquilo torna-se numa caverna Sim, sim, sim. muito quente, mas não, tenho feito lá sempre as minhas festas e tem sido, às vezes até junto com as minhas irmãs, porque elas fazem anos no dia a seguir a mim. Elas são Às Uh, vezes gêmeas. Isso trouxe problemas na E- infância ou não? Não, nenhuns. Eu adorei. Elas foram.
Desculpa, eu não vos estou a facilitar nada a vida, não há dramas nenhum. Pois Eu- é, mas eu- bem resolvido. Oh, Manel, eu É que achava que isto tu... para te explicar que sempre que as pessoas vêm cá, isto é quase um consultório. E, E as olha, pessoas por acaso é um desabafam bocado imenso. parecido agora com o vosso programa, mas não está a resultar contigo. Não estou. Não, olha, eu quando tinha. A minha mãe entrou em trabalho de parto no meu jantar de 10 anos. Se calhar se elas tivessem nascido mesmo nessa noite tinha sido chato. Mas como só nasceram às 5 da manhã ou 4, 5 acho eu, já fazem anos. Já fazem anos no dia a seguir. E então acabaram por ser um grande presente para mim. Foram mesmo, Manel? Foram mesmo. De certeza? Certeza absoluta. Tenho Minhas certeza, irmãs, Manel? sim, são incríveis e são. Qual é que gostas são mais? Não, eu não tenho uma preferida, mas tenho uma afilhada. Eu e os meus irmãos, eu e o meu irmão somos cada um padrinho de uma delas. Isso fiz. E sim, é sweet. Eu sou padrinho da. E agora não me lembrava quem é que era padrinho. De quem, Eu sou Manel? padrinho, eu sou padrinho da Ana e o meu irmão é padrinho da Constança. E Que também vão ser herdeiras. que também vão herdar um quarto da 16ª parte depois de pagas as dívidas. Se tu não fores no avião... Hoje nesse avião que o Hugo Pois vai... é que eu não estou a pôr a hipótese de que alguém esteja com o mesmo plano que é pôr-me a mim Exatamente. num avião. E não sabes Tens alguma se o viagem Hugo- para breve? Não. sabes se Eu o não Hugo vou conhece viajar algum até dos- a casa estar vendida. O Hugo não te ofereceu nenhuma viagem. Exato, o Hugo pode estar feito com O os Hugo teus pode familiares. estar num complô, É o plano num dele. complô com um dos meus tios. Isso era incrível. Não, acho que não. Nada disso vai acontecer. Estamos quase a chegar. Estamos. Sim. Sim, quase. Ou não? Temos sempre que acabar. Faltam 10 Sim, minutos. faltam 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos dá para muita coisa. É verdade. Eu agora estou habituado a gerir o tempo. E não, uma coisa que ainda estamos a aprender, eu e o Hugo, com os nossos programas. Como é que está a ser no essa canal experiência? Sendo mais agora profissional? Assim, uma pergunta mais... Está a ser muito fixe. Gostas das pessoas do se- canal? Gosto muito do canal que é um. Mas não podes gostar de todos é de forma super- igual. Não gosto de todos de forma igual. Quem é que não gostas? Também ainda não conheço toda a gente de forma igual. Gosto, é verdade. Mas não, gosto muito de todos. O meu preferido é o João Miranda, o nosso assistente de realização. Eu e o Hugo temos um fraquinho por ele, não escondemos. Não escondemos. Nunca escondemos desde o primeiro dia. Não, mas gostamos de toda a gente. E o Zé Ricardo, que é o nosso realizador, é incrível. E ele, como vão poder ver amanhã, as 8 pois é, pessoas que estreia. estão a ouvir Estreia amanhã. estreamos amanhã às 11 o nosso Freudas, que é o nosso programa novo, que tem um cenário lindo de morrer, feito pelo Zé Ricardo, que é também o realizador do programa. Dava uma boa sitcom também ali naquele espaço. verdade. Não, e aquele- aquele espaço puxa imenso de facto a fazer coisas mais ficcionais, porque nós Sim, sim. tentámos fazer uma reprodução. Acho que vais a ter uma porta, na verdade. Se tiver uma porta, já dá para... Nós, foi uma das primeiras coisas que eu Honey. que decidimos, quando decidimos que aquilo ia ser uma réplica do consultório do Sim, sim. Freud, é que numa das 3 paredes tinha que estar lá a porta. Portanto, o convidado tinha sempre que entrar, Sim. que era uma coisa que nós no Super Swing Isso é o não mais tínhamos. fixe. E depois percebemos que o cenário ia ficar tão fofo que aquilo tinha mesmo de ter ali uma dose de dramaturgia, e o Zé Ricardo, o realizador, também estava desde o início super nessa, e então nós estamos a brincar cada vez mais com esse aspecto daquilo é um talk show, mas é quase como se fosse... Brincamos um bocadinho como se aquilo tivesse uma linha dramatúrgica e o cenário parece mesmo um cenário à antiga, de novela. Quem é que já tiveram lá, se puderes dizer? Posso dizer que o programa de estreia da manhã tem a Joana Amaral Dias, Ui, que é um Lançou agora um ótimo, canal do YouTube. é um ótimo ponto de partida. Ela porque também era psicóloga. ela não é imensa coisa, e ela é Formação. psicóloga, e o pai dela é um dos nomes maiores da psicanálise cá, e como nós baseámos o nosso consultório no consultório do Dr. Freud, daí o programa chamar-se Freudas, achámos que ela era a convidada ideal para partir, para além dela depois ter as outras facetas todas de ex-política, comentadora política, e pronto. E então ela foi uma ótima convidada, não percam amanhã. E depois também já tivemos a Ana Bola. E Falou do Herman? E por Ai, agora, mas por agora falamos não com vou o Herman. revelar mais nomes, mas já gravámos os primeiros 5 programas e estamos. Quem é que gostavas super de lá contentes. ter que se calhar não vais conseguir? Olha, nós adorávamos que Sentar fosse lá, no consultório. adorávamos que fosse lá Alexandre Lencastres, acho que isso é uma convidada ótima. no divã com Alexandre Alencastre. Sim, Isso era sim, porque mítico. nós levamos, de facto, nós não temos o convidado no divã o tempo todo, porque às tantas era Sim, chato. era estranho. se calhar. Mas no final do programa levamos sempre o convidado ao divã para nos falar assim com a luz um bocadinho mais baixa, com um ambiente mais confortável, só com as chamas da lareira, porque sim, temos uma lareira. E Real? O hotel sabe disso. claro que é real.
Não, e então levamos sempre o convidado ao divã para nos falar um bocadinho dos seus sonhos e das coisas que os apoquentam. E os convidados estão mesmo a falar a sério ou estão a brincar convosco? Normalmente sim, quer dizer, não posso pôr as mãos no fogo de que eles estão a dizer a verdade. Toda a tanga. Ainda não. Sim, é difícil as pessoas abrirem-se logo assim imenso, tipo. Como equipa acabaram de se também. deitar. Sim, Um bocado como na pornografia também, não? é um bocadinho, sim. Mas. Não, mas até agora os nossos convidados, que já gravámos 5, foram todos incríveis. E o que é que gostavas que acontecesse? Ou seja, do que é que gostavas de retirar do programa? Ou o que é que gostavas que acontecesse com o programa? Eu e o Hugo, eu sinto que só agora é que nós nos estamos a perceber mesmo do que é que pode ser realmente isto de ser entrevistador. Porque o programa tem, obviamente, uma componente de humor, tem sempre uma intro assim mais apalhaçada e depois eu tenho um segmento à parte que é a sala de espera, onde faço uma personagem que é a recepcionista do consultório, que puxa um bocadinho mais ao humor. E mesmo na conversa, gostamos que seja uma conversa descontraída e que tenha alguns toques de humor. Mas também gostamos muito de estar a descobrir esta coisa do que é ser um entrevistador a falar de coisas sérias. E essa coisa de gerir o tempo com alguém e gerir o que é que queremos tirar daquela pessoa. E eu acho que isso é uma coisa que demora imenso tempo a aprender. E esse processo está a ser muito giro para nós os dois. Até porque nós somos muito diferentes. Completamos um bocado nos nossos estilos. Às vezes também nos irritamos um bocado com o outro por sermos tão diferentes. Porque Isso acontece em duplas normalmente. eu preparo-me de determinada maneira, ele não se prepara. Não, estou a brincar. Preparamos de maneiras diferentes. O Hugo vai mais com uma coisa na cabeça de quer falar deste e daquele tema. E eu sou mais de ir ver exatamente o que é que aquela pessoa já fez, não sei o quê, para onde é que eu posso levar a conversa. E É tal. um pouco como nós. Exato. São métodos Eu sou diferentes. tu e o Chico é o Ding. Mas é uma grande aprendizagem e eu até estou contente de estar a ter essa aprendizagem a meias com outra pessoa, porque acho que ainda é mais desafiante. Sim, é mais e fixe. obriga-te ainda mais a estar sempre Imagina que atento. estava e a um gerir. programa tipo para o Pedro de uma Aventura, tipo como deram à Luciana Abreu, Lucy. Que era o Pedro. O Pedro. Eu adorava ter um programa infantil. Não estou a brincar, não adorava nada. Não sei o que é que estou a dizer isto. Eu por acaso gostava. Não sei. Ana Malhou, acho que vai voltar Só para dizer com que o João Guarani Miranda agora. aderiu agora ao programa. Olá, João. Ana Malhou vai voltar? Eu li uma notícia no outro dia de que o Buereré vai voltar. Sim. Produzido pelo Ediberto Lima, na mesma. E é com ela. com ela, com sim, ela mesmo. Com a Ana Malhoa. Como será? Que é Não sei. deve ser mais Será ou que vai menos o dar à mesmo noite? estilo. Eu sou Com bolinha? Eu sou grande fã da Ana Malhoa, já tive o privilégio de trabalhar com ela. No quê? Eu quando trabalhava no Purex, eu e um grupo de amigos meus que trabalhavam todos lá, criámos umas festas que se chamavam Soft Porn and Sexy Beats. Ah, sim, já sei. E depois, a certa altura, aquilo teve um sucesso tão grande que nós devemos levar as festas para fora do Purex e começar a fazer assim, umas festas em sítios um bocadinho maiores. E fizemos um festão no Teatro do Bairro, com os DMA a tocar e com o António Almada Guerra, e convidámos a Ana Malhoa para ela fazer um mini concerto. Achámos que ela ia dizer que não e Claro. que ia pedir uma fortuna. Pediu, mas depois nós pagámos. Não, E a festa fez. não, nós dissemos-lhe: oh, Ana, mas nós somos, eu acho que não percebeste bem, nós somos uns miúdos, tipo, o preço que vamos cobrar por bilheteira é este, que era tipo mínimo. Percebemos perfeitamente que se não quiseres vir por este valor que temos, que não era de todo o que estavas a... E ela lá percebeu qual era a nossa onda e eu sei que ela já tinha recebido convites do género e que não tinha aceitado, mas ela engraçou connosco e com a nossa onda e com o tipo de pessoas que lá Ela deu íamos aquele ter. só de... Não, e ela disse, está bem, então eu diminuo aqui a escala da coisa, ou seja, não vou levar 4 bailarinas e fogo de E saia. artifício e tudo, não, e foi ela e um DJ, e ainda nos fez o favor, porque nós contratámos tipo, um concerto com instrumental gravado e ela canta sempre ao vivo, Uou. sempre na televisão, às vezes eles têm que fazer playbacks porque não há Sim. condições, Sim, mas sim, sim. ela canta sempre ao vivo, com músicos ao vivo sempre, guitarristas, baixistas, baterista, tudo. Bem. Mas como nós não tínhamos dinheiro para isso, ela disse, então vou só com o DJ, canto ao vivo na mesma, mas levo só o DJ. Mas depois, à última hora, trouxe o baterista também, trouxe-nos esse brinde para aquilo ter um feeling mais live. Depois mesmo E a foi- acabar trouxe a E foi uma noite bailarinas e- incrível. Havia imensos problemas técnicos na sala que nós tínhamos contratado, que nos deu um rider técnico que não existia, era tudo uma tanga. E eu achei que ela ia chegar lá e ia dizer, não faço, porque aquilo estava tudo a falhar. E ela foi incrível, resolveu os problemas todos. Às tantas era ela a consolar-me a mim, a pôr uma mão no ombro e dizer, vai-se fazer, Manel, calma, vai-se fazer. Ela foi incrível, das pessoas mais fixes com quem eu já trabalhei. Então tem que vir cá também. Aqui, a mãe do Paiva tem uma pergunta para ti, que é se gostaste do bolo da festa de anos do Canal Q. Adorei, ainda hoje estávamos todos a comentar
que o bolo estava... O Hugo hoje fartou-se de dizer outra vez que o bolo estava mesmo bom. E eu não sou de bolos. Quando eu olhei, vi aquelas Pois bolos era, o camadas, Manel e nem com aqueles queria apontamentos. comer muito, mas não, depois e o Zé Dória comeu. queres? E disse, não, já comi muitos Mas doces eu hoje, fiz não mesmo, quero. queres Ele ou disse, queres? E eu depois fui lá repetir a socapa e ainda fui lá tirar mais um bocado. Estava Repetiste? incrível. Repeti. Tu também, ó lambão. Não repeti. Ah, não? Não. Olha, eu repeti. Porquê? Quem é que não comeu? Porque eu comi. Não, aquilo comemos. sobrou. Ainda sobrou, hoje estava lá um bocadinho. Sobrou a palavra. Anal, sim. Mas é que foi mesmo. Pois foi. Foi sem querer, mano. Mas já desapareceu. Já, o bolo já. Manel, faltam-nos 3 minutos para acabar. Queria-te pedir uma sugestão. De roupa, um passeio, um filme. Reparaste nesta deixa? Papai? Roupa, ele correu logo atrás do Uma microfone. sugestão de roupa. Bem, nós hoje estamos todos no mesmo tom. Isto Sim, está a dar agora aqui já não sugiras esta incrível. cor. Sugestão. Olha, eu, agora que falaste em roupa, uma das minhas grandes resoluções já dá uns anos para cá, mas sobretudo do ano passado para cá, é passar a vestir o menos possível de fast fashion e passar o mais possível a aderir a slow fashion, porque quanto mais nós aderimos, mais o mercado vai ter que bombar e, portanto, ou seja, usar roupa vintage, roupa em segunda mão. Humana há e imensos outras tempos. lojas. Sim, é bom. A Humana não tenho nada contra, mas é a que eu frequento menos. Sim. Mas desde Outra Face da Lua, que é uma loja enorme, é a minha preferida e tem imensa oferta de roupa em segunda mão e roupa vintage. Incrível. E às vezes, claro que também tem peças caras, mas tu compras camisas, como esta camisa, uma camisa de seda que às vezes custa o mesmo ou menos do que uma camisa nova nas H&M's e Zaras, que ao fim de 3 lavagens estão estragadas. E que foram feitas com pessoas a trabalhar Chupa, Zara. no Bangladesh e não sei o quê. Pronto, apesar de algumas dessas marcas, justiça seja feita, como a H&M, também já estão a tentar lançar coleções sustentáveis e tal, é verdade. Tipo reciclável. Mas estão a surgir lojas, como por exemplo a Pop Closet, também no Chiado, que é uma loja de um amigo meu que é incrível, que tu podes comprar as peças que ele lá tem em segunda mão, ou tu podes levar tuas, que tu propões, trocar por outras, e eles atribuem um preço àquilo, e ou te dão uma peça de roupa em troca, ou te dão um vale que tu podes usar lá. Portanto, quanto mais nós começarmos... Pop Closet, no Chiado, no Sacramento. E é incrível, e nós temos de facto que começar. Nem sempre é possível, eu sei. Isto não é. Não estou a defender aqui um virtuosismo. É uma questão de irmos tentando. Às vezes também me acontece ainda hoje em dia ter que comprar um básico qualquer que não tenho para levar para não sei onde. Se tiver que ir, vou à H&M e compro. Mas quanto mais nós pudermos evitar este consumo estúpido de roupa, de peças que às vezes nem são assim tão baratas e que ao fim de 3 lavagens estragaram e que vão poluir, que é uma das maiores fontes de poluição, é a produção de roupa. Portanto, temos mesmo todos que começar a pensar a sério nisto. Ok. Muito bem. E tu tens alguma sugestão? Depois desta, não. Ok. Então a tua mãe diz obrigado ao Manel pela resposta e diz estou aqui. Manel, muito obrigado. Vemos Obrigado, no Manel. canal. Obrigado, Foi um Zé gosto. Beba. Obrigado, Vemo-nos Francisco. no canal também. Por isso... Obrigado. E a vocês ouvintes, vemo-nos no próximo Cacofonia. Adeus, meus queridos. Segunda-feira. Às 10. Qual é o convidado? Não sabemos. Não sabemos.